Na série Pais e Filhos, a arte de educar, trazemos as reflexões espíritas sobre o tema Quem são nossos filhos? É um tema muito importante, porque a educação depende da visão que temos sobre o ser humano. E a esse respeito, o Espiritismo é muito claro. Mas vamos então conversar, tendo por base, vamos colocar aqui os slides na tela, nós vamos ter por base o educador espírita Walter Oliveira Alves, que foi pedagogo, professor universitário e escritor, que lançou para a evangelização o projeto Educação do Espírito e a sua obra Educação do Espírito, publicado pela ID Editora. Então, nós vamos utilizar os dizeres do Walter Oliveira Alves para as nossas reflexões. E ele, então, nos diz que a criança é o espírito eterno que ora reinicia a sua aprendizagem no mundo, trazendo consigo, ao renascer, uma bagagem de experiências multimilenares, mas carregando também em si mesma o germe de seu aperfeiçoamento. Pai, mãe, anote esse ensino trazido pela doutrina espírita e retratado pelo Walter Oliveira Alves. Seu filho, sua filha é um espírito eterno, imortal, presentemente reencarnado, que está em mais uma existência terrena, dando continuidade à sua aprendizagem, tanto intelectual ou cognitiva, quanto moral ou emocional. E lembre-se, como é um espírito que já teve outras existências, não é uma página em branco. Bem pelo contrário, traz toda a bagagem das experiências, dos aprendizados que teve nas existências passadas. E como o espírito é criado por Deus e destinado à perfeição, toda criança tem esse germe de aperfeiçoamento em si, que vai desenvolvendo, mas para isso depende e muito da educação que recebe. Vamos ainda continuar com Walter Oliveira Alves no seu livro Educação do Espírito, quando ele nos diz: o objetivo da criança, sem esquecer que a criança é um espírito, o objetivo da criança na Terra é evoluir, desenvolver sua potencialidade interior, compreender a si mesma e ao mundo que a cerca, corrigir os erros cometidos no passado, superar os próprios defeitos, desenvolvendo assim, gradativamente, o germe da perfeição que carrega em si mesma, como herança divina. Então, todos nós temos um objetivo de estarmos encarnados aqui na Terra. O objetivo da criança, esse espírito que neste momento é seu filho ou que virá a ser, qual é o grande objetivo desse espírito? Evoluir, desenvolver todo o seu potencial divino, chegar à compreensão de si mesmo. Olha aí a importância do autoconhecimento. Conhecer também o mundo tendo um pensamento voltado para o bem da coletividade. Agora, também corrigir os seus erros, as suas más tendências, como nos informa Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Portanto, deve receber dos pais todo o apoio para a boa formação do seu caráter e o combate ao egoísmo, ao orgulho, que são a base de todos os defeitos, de todas as imperfeições. Nós temos aí uma missão educacional que compete aos pais. Ainda seguindo o livro Educação do Espírito, nós lemos: uma criança, embora sendo um espírito eterno, reencarnado, tem a manifestação de sua inteligência limitada, não possuindo a mesma intuição de um adulto. À medida em que os órgãos se desenvolvem, gradualmente sua bagagem interior
começa a se manifestar. Isto é muito importante. Quando o espírito entra no processo reencarnatório, ele começa a se preparar para assumir uma nova personalidade, num novo corpo, num novo tempo, numa nova família, numa nova circunstância social. E durante o período da infância, o espírito, embora seja milenar e tenha tido outras existências, ele pensa como criança. Ele tem sim a sua inteligência limitada, até porque os órgãos corporais não permitem que ele se manifeste completamente, sendo, portanto, mais maleável em relação à educação que deve receber, a boa influência que os pais devem realizar sobre ele. Agora, na medida em que a idade avança, em que o espírito vai dominando o novo corpo, ele começa a se mostrar tal qual ele é. E aí nós vemos o quanto é importante a educação no período infantil, para mudar as tendências que não forem positivas e também para desenvolver as boas tendências desse espírito. Vamos a mais uma reflexão, continuando com o nosso querido educador Walter Oliveira Alves. Então, ele vai nos falar agora justamente desse progresso que se faz aqui na Terra. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente impulso, à medida que se desenvolvem os órgãos. As faculdades do espírito somente se manifestam gradativamente, de acordo com o desenvolvimento dos órgãos. Essa informação está lá em O Livro dos Espíritos, que foi lançado em 18 de abril de 1857. Portanto, o Espiritismo antecede os estudos que vão dar origem à chamada psicogênese da criança, ou seja, a evolução psicológica e biológica da criança, onde se destacam, por exemplo, Jean Piaget, Henri Vallon, Lev Vygotsky, entre outros estudiosos muito importantes. Mas o Espiritismo já dizia, olha, a criança manifesta desde cedo os seus instintos, seu caráter, seja ele bom ou mal. Mas o corpo não permite essa manifestação completa. Mas na medida que os órgãos vão crescendo, vão se desenvolvendo, o espírito começa a manifestar as suas faculdades intelectuais e também morais. Portanto, no período infantil, ele está apenas e tão somente dependente do corpo. Por isso, os espíritos nos chamam a atenção para a importância e necessidade da educação no período infantil. E essa educação, prioritariamente, pertence aos pais. É missão da família, que a escola vai trabalhar também, vai se conjugar com a família, mas não pode substituir a mesma. Então, você que é pai, você que é mãe, lembre-se da necessidade de educar, de corrigir as más tendências dos seus filhos e desenvolver as boas tendências, as virtudes, porque eles, seu filho, a sua filha, na verdade, são espíritos reencarnados que aqui estão para crescer, para se desenvolver rumo à perfeição. Até a nossa próxima reflexão sobre pais e filhos, a arte de educar à luz da doutrina espírita.